Olá pessoal, estou trazendo aqui um exemplo sobre deflexões em vigas, de maneira que possa auxiliá-los, possa ajudá-los na resolução da lista e em eventuais conteúdos que a gente vai precisar. Então aqui no exemplo eu tenho uma viga que está engastada em uma extremidade, na outra extremidade está livre e está sujeita a uma carga de 10 kN na região central. Agora eu vou apresentar a resolução desse exemplo e eu vou sempre tratar de maneira genérica esse exemplo, de modo que os comentários aqui sejam válidos para a resolução de qualquer exemplo, de qualquer problema. Cada problema terá suas particularidades, isso é inevitável, mas eu vou tentar me referir sempre de maneira genérica, de modo que vocês consigam solucionar qualquer problema. Então eu vou passando aqui e vou apresentando a resolução e vou fazendo os devidos comentários. Primeiro passo. Como vocês notaram, lá do lado eu coloquei um arquivo que tem mostrando o passo a passo. Eu vou tentar seguir as observações daquele arquivo, né? De maneira que vocês tenham algo para se basear. Então, primeiro passo. O primeiro passo é sempre determinar as reações de apoio. Talvez a gente precise dessas reações, talvez não, mas vamos fixar aqui como primeiro passo sendo esse. Como é que eu determino as reações de apoio? Eu tenho um engaste e tenho uma extremidade livre. O engaste ele é um apoio que tem reação vertical, reação horizontal e momento fletor. Nesse caso, não tem ação horizontal, que não tem nenhuma força externa horizontal, consequentemente também não tem reação. Então, as duas reações que eu tenho nesse problema é uma reação vertical, que eu vou chamar de BY, e um momento fletor, chamado de MB, porque está no ponto B. Então, meu objetivo é determinar esses dois valores. Como é que eu determino o momento? Eu determino o momento com conhecimento lá de mecânica geral, aplicando o somatório dos momentos. O meu somatório dos momentos eu considero o anti-horário positivo. Aí eu vou aplicar essa conversão de sinais à minha viga. Por exemplo, eu tenho o momento B, MB aqui na viga, ele está girando anti-horário, então lá na minha conta entrou positivo. Eu tenho que essa carga 10 aqui, ela também provoca um momento. E se a gente perceber, ela provoca um giro horário. Então o momento vai ser força vezes distância. 10 vezes a distância que é 2. Estou fazendo somatório no apoio B, então daqui do ponto B até a carga a distância é 2. Então força vezes distância, 10 vezes 2, negativo porque está horário. Aí eu isolo o MB, dá 20, já tenho minha primeira reação. A outra reação que eu vou ter que determinar é o BY. Para determinar o BY, faço somatório das forças. O somatório das forças verticais tem que ser 0. Então BY está para cima positivo, 10 está para baixo negativo, isolo BY igual a 10. Então já tenho minhas duas reações. Pronto. Agora eu tenho que determinar os momentos internos que essa viga está sujeita, para depois determinar as equações que a gente quer. Então, segundo passo, determinar os momentos. Para determinar os momentos, eu tenho que seccionar a viga nos seus respectivos trechos. Essa viga ela tem dois trechos para analisar. Eu tenho esse primeiro trecho aqui, vou chamar ele de trecho 1. E eu tenho essa segunda parte aqui, que eu vou chamar de trecho 2. Por que eu tenho que fazer essa divisão de trechos? Porque esse primeiro vão de 2 metros, ele tem um determinado momento. O segundo trecho, ele tem outro valor de momento. Então, sempre que o momento mudar, eu tenho que analisar aquele trecho separadamente. Então, cada trecho fica caracterizado quando o seu momento
é diferente. Então, eu vou analisar esses dois trechos, trecho 1 e trecho 2. O objetivo é determinar o momento em ambos, que são diferentes. Vou começar. O primeiro passo para determinar o momento é seccionar a viga. Vamos começar pelo trecho 1. Deve-se analisar os dois trechos, mas vamos começar com o trecho 1. Para determinar o momento no trecho 1, eu secciono a viga em qualquer lugar desse trecho 1, em uma distância x, uma distância qualquer. Por que uma distância x? Porque o momento depende da distância. Então, eu não posso cortar num lugar conhecido, tenho que cortar num lugar qualquer x, que aí eu tenho um momento para todos os valores. Então, o primeiro trecho, corto numa distância x. Segundo trecho. No segundo trecho, eu também vou seccionar a viga e também vai ser numa distância x, como a gente consegue ver aqui na imagem, só que esse corte, ele agora está situado no segundo trecho. Então, faço o primeiro corte no primeiro trecho, a distância é x, o segundo corte no segundo trecho, cuja distância também é x. Vamos começar pelo primeiro trecho. Está aqui o primeiro trecho. Quero determinar o momento interno nesse primeiro trecho. Vou lá, secciono numa distância x. No momento que eu secciono, nesse local onde foi seccionado, eu acabei dividindo essa viga em duas, como a gente consegue observar aqui na imagem. É isso que acontece. No momento que eu secciono, eu acabo dividindo a viga em duas partes. Eu tenho aqui a parte esquerda e eu tenho aqui a parte direita. Em qualquer uma dessas partes, no momento que eu cortei, no local onde eu cortei, existe um momento M, que está aqui. E o meu objetivo é determinar esse momento M, porque é esse momento M que gera deflexões. É esse momento M que vai gerar deslocamentos, então eu preciso saber o seu valor para jogar ele lá nas equações. Observe que a convenção de sinais adotada é essa. Se eu estiver analisando o lado esquerda, minha parte esquerda, eu coloco o momento aqui anti-horário. Se eu estiver analisando a parte direita, que é esse trechozinho aqui, eu coloco o momento girando horário, de maneira que quando eu somar um com o outro, eles se anulem, porque eles são opostos. Então, obrigatoriamente, a convenção tem que ser essa. Se você analisar o lado esquerdo, tem que colocar o momento desse jeito. Se você analisar o lado direito, tem que colocar o momento desse jeito, obrigatoriamente. Pronto. Após isso, agora determina-se esse valor de momento. Como é que determina? Somatório dos momentos. Aplica o somatório dos momentos, e se a gente aplicar o somatório de momento em qualquer um daqueles dois trechos anteriores, deixa eu voltar aqui, se eu aplicar o somatório dos momentos nesse lado esquerdo ou no lado direito, vai dar igual. Então eu tenho que escolher uma dessas duas partes para analisar. Pode ser qualquer uma. Qual é a melhor de analisar aqui? O lado direito, porque no lado direito eu tenho menos termos para analisar. No lado esquerdo eu tenho as forças de 10, tenho 20, então melhor é analisar o lado direito, que está aqui ele. Eu chamei de M1, porque é o trecho 1, né? Só para diferenciar do trecho 2 que a gente vai fazer a seguir. Então, como é que eu determino esse momento? Somatório dos momentos. Momento é força vezes distância. Não tem nenhuma força aqui, por isso deu zero. Encontrei o momento 1. Agora, eu vou para o trecho 2 e encontrar o momento do trecho 2. Trecho 2, faço um corte no trecho 2, em qualquer lugar. Que lugar é esse? X. Observe que em todos os casos eu coloquei o X saindo da extremidade que está em balanço e sempre vai até onde foi o corte. Então eu coloquei aqui da esquerda, coloquei da direita para a esquerda, né? Esse é o movimento. Também poderia ser feito da esquerda para a direita. Agora eu me confundi. Aqui na imagem eu coloquei da direita para a esquerda, né? Começa no balanço e vem aumentando até a extremidade.
até a extremidade que está engastada. Poderia ser feito o contrário, colocar o X a partir do engaste e aumentando até o balanço. Mas nesse caso eu escolhi assim, porque na minha visão seria mais simples, mas tanto faz. Então secciono no segundo trecho. Aí quando eu secciono, novamente eu divido essa viga em duas. Posso analisar o lado esquerdo ou o lado direito. Vou analisar aqui novamente a parte direita, essa aqui, porque só tem uma força, eu acho que fica mais simples. O corte é sempre feito numa distância X, consequentemente essa partezinha aqui entre o 10 e o local onde eu cortei é X menos 2. E meu objetivo agora é determinar esse momento M2. Quanto é que vale esse momento M2? Para determinar o mesmo, aplico o somatório dos momentos. Eu considero sempre o anti-horário como positivo, então esse M2 a gente já vê lá que ele está negativo, né? Por isso, essa carga 10 ela provoca um giro horário, então ela também entrou na conta negativa, vezes a distância, que é x menos 2. Isolo esse momento M2. Quando eu isolar esse momento M2, ele fica igual a 20 menos 10x. Então, momento, força vezes distância. Só tem uma força, então ficou assim. Se tivesse mais forças, acrescentava, né? É um somatório. Pronto, já determinei os dois momentos, o M1 e o M2. Depois de determinar os momentos, aplica-se agora a equação diferencial da linha elástica, que é essa equação aqui que está definida no passo 3, né? Vou aplicar essa equação. Observe que depois do lado da igualdade eu tenho um M, os momentos. Esses valores eu já tenho 2, então eu vou ter que aplicar essa equação duas vezes. Uma vez para o trecho 1, como a gente vê abaixo, e uma vez para o trecho 2. Essa equação aqui é a segunda derivada, então eu vou ter que integrar ela duas vezes. Então vamos aqui por partes. Trecho 1. No trecho 1, o momento deu zero até aqui. Aí eu vou integrar isso duas vezes. Integra a primeira vez. Integral de zero. Não tem nada, né? Tem só o quê? Só a constante. Integro de novo. Se eu integrar de novo, integral de C1x. Aí sempre que eu integro, surge uma constante, mais C2. Segundo trecho, o momento deu esse, né? 20 menos 10x. Aí eu integro. Integral de 20, 20x. 10x menos 5x ao quadrado. Aí, como eu acabei de integrar, surge uma constante, que aqui eu chamei de C3, para não confundir com as demais. Aí integra de novo. Se eu integrar de novo, eu vou ter a equação que está destacada aqui, né? Pronto. Então, já tenho minhas equações. Entretanto, eu ainda não sei quanto é que vale C1, C2, C3 e C4, que é o objetivo do nosso problema, determinar essas constantes. Como é que eu determino essas constantes? Eu determino essas constantes aplicando as condições de contorno e de continuidade. Vamos lá. Eu tenho aqui minha viga. Como eu disse lá atrás, eu coloquei o X começando da extremidade que está em balanço e ele vai aumentando até chegar no engaste. Então, ou seja, minha origem é aqui, x igual a zero. E o x vai aumentando, de maneira que no meio dessa viga, x é igual a 2, e na extremidade, x é igual a 4. Certo? Então, é o contrário. Minha origem é no balanço e vai aumentando à medida que se desloca para a esquerda. Então, quais são as condições de contorno desse problema? As condições de contorno estão relacionadas sempre com o apoio, no caso aqui o engaste. Então, as condições de contorno ocorrem quando x é igual a 4. E quais são as condições de contorno que eu tenho nesse problema? Eu tenho que o engaste ele é um apoio que não tem deslocamento, ou seja, o deslocamento é zero no engaste. Ou seja, o deslocamento é zero quando x é 4. Outra coisa no engaste, esse próximo que ocorre somente no engaste,
é que a inclinação que é denominada pelo dv dx, a inclinação é zero no engaste, ou seja, a inclinação é zero quando x é igual a 4. Então essas são minhas condições de contorno. A condição de contorno está relacionada sempre com o apoio. Então o apoio está localizado na distância x igual a 4 e eu tenho essas duas condições. Só que esse problema ele não consegue ser resolvido só com as condições de contorno, porque eu tenho dois trechos. Quando eu tenho só um trecho, eu consigo resolver meu problema só com as condições de contorno. Mas, nesse caso, quando eu tenho dois trechos, que é algo similar ao exemplo 3 da lista de exercício, essa questão ela tem um raciocínio muito próximo à questão 3 da lista de exercício. Como eu tenho dois trechos, eu tenho que utilizar as equações de compatibilidade para analisar, para conseguir resolver esse problema. O que são as equações de compatibilidade? As equações de compatibilidade consistem em eu relacionar o trecho 1 com o trecho 2. Eu tenho que o trecho 1 ele é essa primeira parte, que começa em 0 e vai até 2. Enquanto que o trecho 2 é a segunda parte, que começa no meio, x igual a 2, e vai até o engaste, x igual a 4. Então, o ponto que divide o trecho 1 do trecho 2 é o ponto C, o centro. E nesse centro, x é igual a 2. Então, eu tenho que o trecho 1 ele é igual ao trecho. Então, a condição de compatibilidade é essa. O ponto em comum do trecho 1 com o trecho 2 é o meio, x igual a 2. Então, eu tenho que o deslocamento do trecho 1 é igual ao deslocamento do trecho 2 quando x for igual a 2. Essa é a minha primeira equação de compatibilidade. Eu também tenho a equação de compatibilidade relacionada às inclinações. Eu tenho que dv1 é igual a dv2, ou seja, a inclinação do trecho 1 é igual à inclinação do trecho 2 quando x for igual a 2. Essa é a minha segunda equação de compatibilidade. Então a gente viu que nas equações anteriores a gente tinha quatro constantes, C1, C2, C3 e C4. E eu tenho quatro condições aqui nessa imagem, eu tenho quatro condições. Como eu tenho quatro variáveis, eu tenho quatro equações, aí eu vou conseguir resolver meu problema. Então eu vou ter que aplicar essas equações aqui, essas condições, as equações que a gente obteve antes. E o recomendado é que comece sempre pelas condições de contorno. Sempre pelas condições de contorno, que eu tenho duas condições aqui. Além de começar pelas condições de contorno, é interessante começar sempre pela condição aqui do dv, que é a inclinação. Acaba simplificando. Essa ordem não afeta nada, mas acaba simplificando. Então, vamos lá. Então, eu vou começar pelas condições de contorno. E qual é o trecho que tem condições de contorno? O engaste está no trecho 2. Então, o trecho que possui condições de contorno é o trecho 2. Então, vou aplicar aquelas condições às equações do trecho 2, que eu trouxe aqui, relembrando elas, né? Foram essas equações que a gente obteve do trecho 2. Aí eu vou aplicar as condições de contorno. Primeira condição de contorno. Uma das condições de contorno que a gente tem é que o dv é igual a 0 quando x for igual a 4. Aí eu venho aqui na equação do dv, que é essa segunda equação, e onde tiver dv eu coloco 0, e onde tiver x eu coloco 4. Basicamente isso, substituir dv por 0, x por 4. Faço isso, eu encontro que C3 é 0. Com isso eu já encontrei minha primeira constante, a C3. Vou aplicar minha segunda condição de contorno. Minha segunda condição de contorno é que V é 0 quando x for 4. Aí eu venho aqui para minha equação, que é essa, a terceira. Aonde tiver V eu coloco 0, aonde tiver x eu coloco 4. Vai ficar assim. Resolvo o problema
encontro C4, dá esse valor. Depois vocês conferem essas contas, que eu fiz muito rápido aqui, eu fiz direto, pode ser que tenha um erro de matemática, certo? Observe que nessa equação aqui, eu já tinha um C3, e esse C3 aqui eu já sabia que era zero. Então, quando eu fui resolver, no lugar do C3, olha aqui na frente, já está zero. Então, já tem que utilizar isso também. Com isso, eu já apliquei as condições de contorno e obtive os dois valores. Agora eu vou aplicar as equações de compatibilidade. As equações de compatibilidade relacionam o trecho 1 com o trecho 2. Então, tem as equações dos dois trechos. Vou aplicar as equações de compatibilidade. A primeira equação de compatibilidade é que dv1 é igual a dv2. Né? Lembra que a gente viu antes? dv1 é igual a dv2 quando x for 2. X igual a 2, que é o ponto em comum entre o trecho 1 e o trecho 2. Então, eu vou pegar a equação de dv1, que é essa, e vou igualar a equação de dv2, que é essa. Ou seja, a equação de dv1 é c1, a equação de dv2 é 20x menos 5x ao quadrado. Então, eu igualo as duas. Só preciso igualar a parte direita, porque a parte esquerda é incomum em ambas. Então, essa é a condição de contorno. dv1, que é essa aqui, é igual ao dv2, que é esse valor aqui. Quando x for igual a 2, não substitui o valor de x ainda. Substituo agora. Onde tem x, eu coloco 2. Aí faço a conta, encontro o valor de C1. Pronto. Apliquei a primeira condição de continuidade e encontrei C1 igual a 20. Agora eu aplico a segunda condição de continuidade. A segunda condição de continuidade é que V1 é igual a V2, quando x for 2. Então, vou pegar a equação aqui do V1, que é essa, igual à equação do V2, que é essa equação maior. Sempre igualando os lados direitos. Está aqui, V1 igual a V2, quando x for igual a 2 metros. Então, substituo agora no lugar de x, 2 metros. Observe que na minha conta aqui eu tenho um C1. E C1 a gente já sabe do anterior que deu 20. Então, substituo aqui por 20. Certo? Faço a conta e encontro que C2 é igual a menos 66. Então, já obtive todas as constantes, C1, C2, C3, C4. Agora, substituo para finalizar, só pegar aqui e onde tiver C1, colocar o seu valor, C2, C3, C4. Com isso, acaba o problema. Observe que nesse exemplo aqui, eu consegui, cada condição que eu aplicava, eu já determinava as constantes C1, C2, mas existem alguns problemas que eu não consigo determinar essas constantes direto. Eu aplico as condições e depois disso acaba gerando um sistema de equações, igual ao exemplo 3 que eu fiz na sala de aula. Acontece muito. Então, isso aqui foi uma particularidade que eu consegui resolver direto. Mas eu creio que no exercício 3 da lista, vocês não conseguem resolver assim direto. Vai gerar um sistema de equações, aí tem que resolver esse sistema de equações para determinar as variáveis C. Igual como eu fiz em sala. Né? Observe que o exemplo que eu fiz em sala gerou um sistema de equações. Eu tive que sair substituindo uma equação dentro da outra para encontrar C1, C2, C3. Então, caso ocorra isso no exercício 3 da lista, dá uma olhada na questão 3 da sala de aula, mas é tranquilo. Ok? Então é isso. Tentei aqui fazer a resolução de um exercício, explicando os conceitos. Tentei trazer de maneira genérica, de modo que sirva para a resolução de qualquer exercício.
Então é isso. Obrigado.